Minhas senhoras e meus senhores, meus queridos e minhas queridas camaradas, muito boa tarde. Que linda sala, cheia de esperança. De gente militante do PS e de cidadãos e cidadãs independentes que porventura nunca votaram no PS, mas que hoje aqui estão em nome da esperança para Santa Maria da Feira. Bem-ajam a todos por terem vindo. O PS é um grande partido português. Na nossa opinião, como é lógico, perdoem-nos a imodéstia, o melhor partido político português. Um partido cuja história se confunde com a democracia, com o desenvolvimento e o progresso do nosso país, com a integração e o aprofundamento da participação de Portugal na construção europeia. Mas também um partido que se confunde com a criação, o desenvolvimento do poder local democrático no nosso país. E o Partido Socialista sempre foi grande quando olhou grande, quando olhou o horizonte, quando teve visão e capacidade para alargar as suas fronteiras e ir buscar as melhores e os melhores para servir o país, para servir a região e para servir os concelhos e as freguesias. Eu quero felicitar o Partido Socialista da Feira pela escolha do Eduardo Cavaco. Porque o Eduardo Cavaco simboliza bem o que nós devemos e podemos acrescentar à qualidade da militância partidária. A escolha da experiência, da competência, da dedicação com muita emoção e, sobretudo, da disponibilidade para a causa pública. Bem-haja por ter aceito, meu caro Eduardo, ser candidato a Presidente da Câmara Municipal da Feira. Juntam-se muitas experiências, cada um sentido à esperança que está reunida esta tarde aqui em Santa Maria da Feira. A experiência da militância com a experiência da independência. A experiência do percurso político com a experiência de percursos e competências profissionais. A experiência de um grande autarca, o Henrique Ferreira, que se candidata a líder da Assembleia Municipal com a competência e a dedicação de um homem desta terra, o Eduardo Cavaco, que se candidata a Presidente da Câmara Municipal da Feira. Felicidades para os dois. Meu caro Eduardo, da sua intervenção ressaltam várias características. A dedicação, essa é evidente. As suas emoções são a força da sua candidatura. Nota-se que gosta da feira. Nota-se que gosta desta terra. Nota-se em si uma emoção que cresce porque quer fazer mais e quer fazer melhor por este concelho. Eu não sei porque em democracia ninguém sabe quem ganha as eleições. Mas eu sei, todos sabemos, que o Eduardo merece ganhar as próximas eleições. Mas também ali está escrito rigor e competência. E quanto nós precisamos de rigor e de competência. Quando se gerem recursos públicos, tem que haver rigor, tem que haver disciplina, tem que haver respeito, porque o dinheiro não é nosso, é dinheiro dos contribuintes. É dinheiro que resulta do trabalho, da dedicação, do empreendedorismo dos portugueses. E, em segundo lugar, é necessário que haja competência para aplicar bem esses recursos e para que não se percam oportunidades. E é de oportunidades que o Concelho de Santa Maria da Feira necessita. O Pedro Nunes já teve aqui a oportunidade de referir várias das oportunidades perdidas e, ao mesmo tempo, apontar potencialidades para o desenvolvimento deste concelho e desta terra. E aquilo que se espera, como muito bem foi dito, é que não seja apenas o desenvolvimento do concelho, que já é de si um bem em si, mas que daqui resulte
o desenvolvimento de uma região. E que, ao desenvolver-se uma região, haja um contributo para o progresso do nosso país. Há pouco referiu a indústria do calçado. Há umas décadas atrás, era uma indústria condenada ao fracasso. Muita gente dizia que era um setor tradicional, assente em mão de obra barata, intensiva e que não tinha futuro absolutamente nenhum. O que é que a nossa história demonstrou? Por vontade e por capacidade dos empresários e dos trabalhadores? Porque houve visão, porque houve determinação, porque houve rigor, porque houve competência, porque houve capacidade de ir mais além e de olhar o horizonte. Hoje, o setor do calçado é dos setores mais dinâmicos da nossa economia. Hoje, o calçado português é um dos melhores do mundo. É certo que exportamos menos quantidade, mas recebemos mais valor pela quantidade que se exporta. Isso quer dizer que houve inovação, que há qualidade, que há valor que foi acrescentado a um setor dito tradicional. E esta é uma homenagem que se faz à capacidade dos empresários portugueses. E esta é uma homenagem que se faz à capacidade, à competência e à qualidade dos trabalhadores portugueses. Quando há visão, quando há liderança, quando há rigor, quando há competência, o nosso país, a nossa terra, o nosso concelho progride. E gostei muito de ouvir aquilo que são as suas prioridades. Modernizar o concelho, desenvolvê-lo. No fundo, responder àquilo que é a principal preocupação e ficou bem assente nos depoimentos que aqui foram ouvidos. Emprego, emprego, emprego. Mas não esqueceu que a responsabilidade de um homem público, ao mesmo tempo que desenvolve, é não deixar ninguém para trás. Quando disse que a sua outra prioridade era combater as desigualdades sociais neste concelho e dar coesão social a esta terra. Felicito pelas escolhas que fez. E quero-lhe dizer, meu caro Eduardo Cavaco, que estaremos aqui ao seu lado. Não apenas durante este período que vai decorrer de hoje até às eleições no próximo outono, mas principalmente a seguir, quando precisar de nós, da solidariedade dos socialistas, das mulheres e de homens de progresso, que olham para o país e que ambicionam tanto para Portugal, como o Eduardo ambiciona para o seu concelho. Quando for presidente da Câmara deste concelho, por mérito próprio, por confiança dos feirenses, pode ter a certeza que me terá ao seu lado para o ajudar a desenvolver esta terra, porque sei, se assim procedermos, esse será também um contributo para ajudarmos a desenvolver Portugal. Desejo-lhe muitas felicidades. Muitas. Meu caro Streche, os tempos estão difíceis. Muito difíceis. E Portugal vive hoje uma situação de enorme gravidade. O país, há 2 anos, vivia uma situação difícil. Mas, ao longo destes 2 anos, a situação do país piorou. Fomos de mal a pior. Durante estes 2 anos, o que era difícil imaginar, somaram-se crises atrás de crises. E, em vez do governo resolver problemas, acrescentou mais problemas àqueles problemas graves que já existiam. Ao longo destes 2 anos, o governo foi incapaz de cumprir uma meta, de concretizar um objetivo, de acertar numa previsão. O déficit orçamental ficou sempre acima do previsto. A dívida pública aumentou para além do previsto. Só o ano passado aumentou mais de 20 mil milhões de euros. E pior do que tudo isso, a economia entrou numa espiral recessiva, como bem disse o Sr. Presidente da República no dia 1 de janeiro, e o desemprego é o maior de sempre da nossa história. Atualmente existem em Portugal
mais de 930 mil portugueses e portuguesas desempregadas. No final deste ano, ultrapassaremos o 1 milhão de portugueses desempregados. 40% dos jovens portugueses que não estudam não têm emprego. Vivemos uma autêntica tragédia social. E a pergunta que todos nós fazemos é como é que é possível ter-se chegado a esta situação. Não foi por falta de aviso. O Partido Socialista disse desde o início que o caminho do governo era um caminho errado e era um caminho perigoso. O governo não nos quis ouvir. Passou vários sinais vermelhos. E ontem, ao bater contra uma parede, colocou hoje nos jornais a ideia de que estava em estado de choque. Peço imensa desculpa. Quem está em estado de choque são os portugueses, com tanta inconsciência, com tanta incompetência e com tanta impreparação por parte do governo português. Não foi por falta de aviso. Há muita gente que faz política à espera dos resultados para depois os comentar em função do seu interesse. Não é o nosso caso. Nem foi o nosso caso. Nós, há 1 ano e meio que vimos dizendo que o caminho que o governo escolheu era um caminho que conduziria Portugal ao desastre e à tragédia. Dou-vos mais um exemplo. O governo elaborou a sua proposta de orçamento de Estado para 2013. A base com que elaborou o orçamento de Estado estava errada. Sabem de quanto é esse erro? 800 milhões de euros. Repito, 800 milhões de euros. Não tinham passado 2 meses, sobre a entrada em vigor do mesmo orçamento, o governo veio dizer que se tinha enganado nas previsões para a recessão da nossa economia. Sabem de quanto foi esse engano? O dobro daquilo que o governo tinha previsto. O dobro. E passado 2 semanas de ter dito que se tinha enganado no dobro, veio dizer que afinal ainda era mais do que o dobro esse mesmo engano. Estamos a falar de cerca de um desvio de 2 mil milhões de euros, que soma aos 800 euros do erro da base de partida para a elaboração do orçamento. Ontem, o Tribunal Constitucional, no exercício das suas competências constitucionais e do seu dever constitucional, veio dizer que considerava inconstitucionais 4 normas do orçamento. Isso significa, em termos orçamentais, de uma verba perto de 1.300.000 euros. Isto significa que estes 3 golpes demonstram que o país não tem orçamento de Estado. E a impreparação, a inconsciência e a incompetência, a leviandade mesmo, com que o governo tem exercido as suas funções e conduzido o país para a tragédia, demonstram que também, na prática, não há governo no nosso país. E a pergunta que todos os portugueses fazem neste momento é a seguinte: o que fazer aqui chegados? O que fazer? Só há 2 opções. Ou prosseguir pelo mesmo caminho, errado e perigoso, ou encontrar uma solução que não será um caminho fácil, pelo contrário, será um caminho difícil, um caminho exigente, mas que é um caminho que nos pode fazer sair desta crise. Esse caminho obriga à renegociação das condições do nosso processo de ajustamento. Isso significa mais tempo para pagarmos a dívida, significa juros mais baixos, significa mais tempo para consolidarmos as nossas contas públicas e significa diferimento do pagamento de juros.
sem pelo menos estas 4 condições renegociadas, é impossível, repito, é impossível nós sairmos desta crise. Em segundo lugar, nós precisamos de um novo governo. Um governo com legitimidade democrática refrescada, com uma relação de confiança diferente com os portugueses, em quem os portugueses acreditem, num governo em que os portugueses reconheçam a autoridade, em que os portugueses reconheçam credibilidade, que não prometa uma coisa e faça outra, e que cumpra as metas a que se propõe. Que cumpra. E em terceiro lugar, nós precisamos que esse novo governo abandone o caminho da austeridade e coloque Portugal no caminho do crescimento económico e da criação de emprego. Todos sabemos que este caminho não se cria com um estalar de dedos. Nem há nenhuma varinha mágica, mas há soluções e há propostas. E nós temos-las apresentado há mais de 1 ano e meio. A primeira é simples: financiamento da nossa economia. Quem cria emprego em Portugal são as empresas. Quem precisa de ser apoiadas são as empresas. E se as empresas não tiverem financiamento, não podem produzir, não podem trabalhar, não podem manter o emprego, não podem vender os seus bens nem os seus serviços. Nós propusemos em setembro de 2011, que o Governo pudesse ter contratado com o Banco Europeu de Investimentos uma linha de crédito de 5 mil milhões de euros para apoiar as pequenas e médias empresas. Nós propusemos há mais de 1 ano que uma parte do dinheiro que a Troika colocou à disposição dos bancos e que não está a ser utilizado, mas pelo qual nós estamos a pagar taxas de juro, pudesse servir para recapitalizar as pequenas e médias empresas. Nós propusemos há vários meses que se criasse um banco de fomento, não um banco igual a todos os outros bancos comerciais, não precisa ter dependências, mas um banco que aproveitasse os fundos comunitários, tal como os alemães aproveitaram os fundos do Plano Marshall a seguir à Segunda Guerra Mundial, para com esses fundos comunitários se apoiar a taxas adequadas as nossas pequenas empresas, as nossas organizações, os empresários que querem criar novas empresas, as pessoas que querem criar o seu próprio negócio. Nós propusemos há vários meses que, havendo dificuldade de acesso ao crédito, os suprimentos, o dinheiro que os sócios das pequeninas e médias empresas colocam nas empresas, pudessem ter o mesmo benefício que tem um empréstimo concedido por um banco. Isto é, se um sócio colocar dinheiro na sua empresa, atualmente, não recebe nenhum crédito fiscal. Mas se for ao banco e se pedir um empréstimo, os juros que paga vão a custos dessa empresa. Se nós pudéssemos dar um crédito equivalente, isso significava que as empresas teriam dinheiro a custo zero em termos de seu financiamento e de recapitalização da própria empresa. Podia fazer face a problemas de tesouraria. Ora, esta é uma estratégia. São medidas concretas para ajudar a financiar e a apoiar as pequenas e médias empresas. Nós sabemos que há 2 setores que são responsáveis, infelizmente, não por vontade própria, por muitas falências e por muito desemprego. O setor da restauração e o setor da construção civil. No setor da restauração sempre nos opusemos ao aumento do IVA para a taxa máxima, porque isso iria trazer, como trouxe e como está a trazer, graves dificuldades para a restauração e conduziu ao encerramento de muitos restaurantes no nosso país. Nós propusemos que, com fundos comunitários que têm estado parados, se pudesse criar um programa de reabilitação urbana que pusesse a eficiência energética como prioridade, diminuindo as nossas necessidades de importação de energia no nosso país e que pudesse, dessa forma, ajudar as empresas de construção civil que, de um momento para o outro, viram o seu mercado desabar. Sabem quanto é que o ano passado, só o ano passado, o Estado português pagou a mais em subsídios de desemprego? 500 milhões de euros. Sabem quanto é que o Estado português, o ano passado, recebeu a menos das contribuições para a Segurança Social por parte dos trabalhadores e dos empresários? Porque houve menos emprego? 700 milhões de euros. Tudo somado dá 1.200.000 euros. Que é consequência da política recessiva, que é consequência da política da austeridade. E mesmo assim o Governo ainda queria, até ao final de fevereiro, cortar mais 4 mil milhões de euros na saúde pública, na educação pública e na segurança social pública. Desculpem, isto não tem sentido. Foi por isso que nós,
No final de fevereiro, dissemos aos dirigentes da Troika que era necessário proceder-se a uma avaliação política da situação em que o país estava. Não fizeram caso. E no final da avaliação, o Primeiro-Ministro veio dizer, mesmo com a recessão económica que nós conhecemos, mesmo com a espiral recessiva que nós conhecemos, mesmo com quase 1 milhão de portugueses desempregados, o Primeiro-Ministro veio dizer que Portugal está na direção certa e que não há necessidade de fazer nenhum ajustamento. Isto não é possível e isto não é aceitável. E por isso, o Primeiro-Ministro não pode alegar desconhecimento. O Primeiro-Ministro não pode aligeirar responsabilidades. O Primeiro-Ministro tem que assumir as responsabilidades do seu fracasso e do seu falhanço. O Tribunal Constitucional apenas cumpriu a sua missão. E a nossa responsabilidade, num momento de incerteza, num momento de instabilidade política, sim, porque este governo é o maior fator de instabilidade política no nosso país, a nossa responsabilidade aumenta. Porque a nossa responsabilidade é de oferecer uma saída para Portugal. E essa saída assenta num novo governo, na renegociação das condições do nosso ajustamento e na definição de uma estratégia que dê prioridade ao crescimento económico e ao emprego. E eu quero dizer, aqui deste castelo de Santa Maria da Feira, que tem tanto simbolismo para todos nós, que representa tanto da nossa história e da nossa independência, que nós estamos preparados para oferecer ao país esta saída. Que nós estamos preparados para, junto com os portugueses, sairmos desta crise. Mas para isso temos que falar verdade. E temos que dizer que já não nos bastamos a nós próprios para resolver todos os nossos problemas. Precisamos de renegociar as condições do nosso ajustamento. Mas precisamos, ao mesmo tempo, de unir os portugueses. Precisamos, ao mesmo tempo, de mobilizar os portugueses. Precisamos, ao mesmo tempo, de dar horizonte a Portugal. Porque nós somos capazes. Se trilharmos o caminho certo, se abandonarmos a austeridade e passarmos para um caminho que concilie o rigor orçamental, mas que dê prioridade ao emprego e ao crescimento da nossa economia. É essa a proposta que vos faço. É esta a proposta que é possível, desejável e necessária para Portugal. E é esta a responsabilidade que, no momento difícil da vida nacional, aqui estou, com todos vós, para assumir. Portugal é uma grande nação. Os portugueses são um povo excelente, mas precisam, como todos os povos, de acreditar em quem os lidera. E um dos problemas que o país hoje tem é que os portugueses não acreditam no governo. Como é que é possível? E não acreditam porque este governo prometeu uma coisa na campanha eleitoral e está a fazer outra completamente diferente no governo. Porque este governo exigiu demasiados sacrifícios aos portugueses e fracassou nos resultados. Porque este governo não acertou uma previsão. E porque este governo não tem voz na Europa e é incapaz de defender na Europa os reais interesses de Portugal. Por isso, hoje, o Primeiro-Ministro só tem que se queixar dele próprio, das promessas que não cumpriu e da incompetência com que tem exercido a sua função. Ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade, volto a dizê-lo, é de oferecer uma saída para Portugal. Renegociar as condições do ajustamento, um novo governo com uma nova legitimidade e uma estratégia que dinamize a nossa economia, que modernize Portugal, que combata as desigualdades sociais e que seja uma estratégia que junte, que una e que mobilize os portugueses em torno de um desenvolvimento e de um projeto de esperança para Portugal, que volte a dar-nos esperança. Não uma esperança ilusória, não uma esperança que se esfuma,
mas uma esperança lúcida de quem tem os pés bem assentes na terra e de quem tem a certeza que é este o caminho para nós podermos de novo voltar a ter confiança e acreditar no nosso destino coletivo deste grande povo que é Portugal. Muito obrigado.